Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de, nesse momento, dar continuidade às nossas aulas no estudo de Coríntios. Nós estamos no capítulo 10, Igreja Restauradora. Severidade na disciplina e afeto na restauração. E eu gostaria de você abrisse comigo 2 Coríntios, capítulo 2. Abra comigo, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 5 ao verso 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos instrui, Pai, dia após dia pela tua palavra, o Senhor nos guia por ela e pelo teu Espírito. Ó Deus, nós te rogamos, continue instruindo o seu povo, guiando a tua igreja, abençoando, derramando graça sobre graça, Pai, para que possamos crescer no conhecimento, em sabedoria, a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, com todos os irmãos. Cuida de nós, Senhor, as nossas necessidades, o Senhor as conhece muito bem. O Senhor conhece as necessidades da tua igreja. Seja conosco, Pai. O Senhor é Deus Emanuel. Ajuda-nos a compreender mais uma vez a tua palavra, esse estudo, e aplica as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós já demos início a essa aula, nós introduzimos sobre a ideia da igreja ser restauradora, a data e a ocasião aqui em que havia aquele irmão que estava possuindo a mulher de seu próprio pai, e o apóstolo Paulo então vai exortar essa igreja: vocês devem tirá-lo do meio, e depois mais adiante ele fala: vocês devem restaurar esse irmão, o texto que nós lemos, para que ele não caia em tristeza sobre tristeza, né? Nós vimos então um cuidado pastoral com quem erra, né? A ideia de que Paulo aqui está cuidando da vida desse irmão, ele não está simplesmente punindo, né? Vejam que ele não cita, quando ele vai restaurar principalmente esse pecador arrependido, ele não vai identificá-lo, não vai citar o nome dele, mas ele deseja agora que esse irmão que se arrependeu seja restaurado no meio da igreja. E a restauração é exatamente o último ponto que nós vimos, ela é para o bem do faltoso. Sempre devemos ter isso em vista, irmãos. Às vezes a gente não quer trabalhar esse assunto porque acha que isso é uma coisa ruim, que o irmão vai sair da igreja, mas a disciplina é para o bem, a restauração para o bem do faltoso. É por amá-lo, por amar a igreja de Cristo, por amar o Senhor, que nós vamos então trabalhar e tratar com a vida desse irmão faltoso. Então Paulo vai dizer para que ensina que o arrependido seja perdoado e restaurado, ou a tristeza excessiva poderá sobrecarregá-lo. Quarto, irmãos, a restauração emerge do perdão, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Então, Paulo ecoa nesse texto as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, né? Versos 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe.
O verdadeiro perdão, então, ele não desculpa o pecado nem ignora o que aconteceu, mas produz restauração e reafirma o amor, sobretudo com atitudes de bondade a respeito do que aconteceu. O perdão não exige que a igreja restabeleça a pessoa em uma posição de liderança, por exemplo, mas requer a restauração dela, o convívio da comunidade para desfrutar do amor, da confiança e da comunhão da família da fé. Nós trabalhamos isso, né? Não significa, ao restaurar o irmão, que de um dia para o outro ele vai voltar à sua posição de liderança, exercer o que ele exercia, o cargo que ele exercia antes. Tudo é um processo, uma caminhada. Ele precisa se caminhar junto conosco, com a igreja, e a gente lado a lado vai ajudando esse irmão, ele vai sendo restaurado, para que mais à frente, então, ele possa exercer aquilo que ele exercia antes, com a graça de Deus. A volta repentina traria escândalo no meio da igreja, mancharia o testemunho do Evangelho. Então, quinto, a restauração pública. Vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, diz o verso 8. A reafirmação do amor da igreja requer atitudes concretas, irmãos, não simplesmente expressões verbais de amor. O verbo confirmar ou ratificar tem uma conotação legal em Gálatas 3,15, né? A comunidade de Corinto precisou dar demonstração pública de que aquele homem foi restaurado, assim como a disciplina, a restauração também deve ser notoriamente pública. Aqui vem aquele ponto, né? Se a disciplina é velada, a restauração também é velada. Não precisa expor isso diante de todos. Mas se a disciplina é pública, a restauração também precisa ser pública, para que a igreja tenha conhecimento, a comunidade precisa ter esse conhecimento, e aquele irmão voltou para casa, ele foi restaurado, ele está arrependido, para a glória de Deus. Sexto, restauração por amor ao Senhor. Então foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo, diz os versos 9 e 10, em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, fiz na presença de Cristo. Então a disciplina é tanto uma questão de obediência ao Senhor, quanto de dever ao irmão. O problema não era simplesmente entre o homem rebelde e Paulo, mas entre um filho desobediente e um Pai celeste entristecido. Houve sim um pecado cometido contra a igreja e seu Senhor, portanto a tristeza é maior quando a igreja não lida seriamente com o pecado. A disciplina restauradora se constitui na demonstração do amor da igreja por Jesus. Então, essa restauração, irmãos, em primeiro lugar é por amor ao Senhor. Mesmo que aquele irmão lhe tenha feito mal, mesmo que aquele irmão talvez tenha magoado você, você se entristeceu com ele, você talvez não vai muito com a cara dele, mas você deve pensar nisso. A restauração é por amor ao Senhor, em primeiro lugar. E segundo, isso deve perdoá-lo. Assim como o Senhor perdoou, eu também perdoo, Paulo vai dizer. Veja, ela é por amor ao Senhor. E segundo, sétimo ponto, a restauração é para o bem da igreja. Não perca isso de vista. Para que Satanás, diz o verso 11, não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Isso é, nós sabemos que ele está ao redor, tentando difamar a igreja. Quando falta seriedade no trato com o pecado e ausência de perdão, Satanás tem uma larga brecha para infiltrar a unidade e santidade da igreja. Nós entristecemos o Espírito Santo e damos lugar ao diabo, à medida que fechamos o nosso coração à restauração e ao perdão, diz Efésios 4. Um dos artifícios de Satanás, irmãos, é acusar os crentes que pecaram para eles desistirem de caminhar rumo à restauração. Ele fica acusando, fica colocando aquela culpa na sua mente, no seu coração. Você errou, você errou. Você não pode caminhar no meio da igreja. Você tem que ir para longe dos irmãos. É isso que Satanás fica colocando na sua mente. O objetivo do inimigo é sempre frustrar a obra divina de reconciliação. O Espírito Santo nos convence do pecado para nos restaurar. Mas Satanás nos acusa do pecado
para desistirmos de voltar aos braços de Jesus e à comunhão da igreja. Quando alguém é disciplinado biblicamente e se arrepende, então a família da fé deve perdoar e colaborar com a restauração do arrependido, para que o mal não prevaleça no meio dela. Satanás pode arruinar a igreja de duas formas: na passividade, quando a igreja deixa de disciplinar os pecadores, ou na rigidez impiedosa, deixando de oferecer o perdão. Paulo tratou severamente com o pecador impenitente, mas lidou afetuosamente com o irmão arrependido. Perdão e restauração constituem armas, irmãos, poderosas na luta contra o acusador. Paulo teme que os coríntios deixem Satanás obter vantagem, pois sabe que o adversário tentará minar a paz, a reconciliação e o perdão no meio da igreja de Jesus. Então a mensagem para hoje, irmãos, último ponto. Primeiro, a confiança no amor de Deus. Deus pode perdoar e cobrir o pecado, de tal maneira que em Cristo o arrependido é aceito como se ele nunca tivesse errado. Assim como este homem mencionado por Paulo cometeu erros gravíssimos, cada um de nós também somos passíveis de cair em pecado, secreta ou publicamente. Este é um momento para você se colocar diante de Deus, clamando por perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele joga os nossos erros, as nossas faltas no mar do esquecimento, uma vez que nos arrependemos sinceramente diante dele. Segundo, a renovação do amor da igreja. O perdão traz cura, consolo e restauração. Perdão é o cancelamento da dívida, a despeito do seu tamanho. Pode haver em sua comunidade uma pessoa que foi descoberta em um erro desastroso. A necessidade de disciplina não deve nos transformar em juízes implacáveis dos nossos irmãos, de acordo com Tiago 4, 11 e 12. A igreja tem de ser um hospital para recuperar os feridos pelo pecado. A comunidade dos discípulos de Jesus tem a responsabilidade de apoiar pessoas para que se fortaleçam na graça de Jesus. Igreja é ambiente de perdão, conforto e acolhimento. É família cujos laços de amor não devem ser rompidos pelo pecado. Deve viver em santidade plena, sem rejeitar os pecadores arrependidos. Deve, portanto, piedosamente acolhê-los. Essa foi a lição que Jesus nos deixou, irmãos. O desafio da comunidade cristã é exercitar a disciplina com o amor restaurador para os arrependidos. Concluindo, irmãos, nós podemos ser tentados a exagerar na disciplina para que se torne destrutiva ao invés de construtiva e restauradora. Não podemos permitir que uma pessoa disciplinada entre em desespero por não encontrar na igreja o amor, o perdão e o espaço para a restauração. A igreja madura disciplina tanto quanto restaura o pecador. Aplicando isso para nós, irmãos, sentir tristeza e o peso da disciplina tem o seu lugar. Disciplina resulta em tristeza a princípio. O perigo acontece quando alguém fica permanentemente no meio da escuridão e perde toda a esperança de ver perdão e restauração para a sua vida. Sentir que não há saída para o erro representa um risco terrível para continuar no caminho da vida cristã. A igreja precisa ter atenção a este perigo e ter os braços abertos para renovar e confirmar o amor pelo crente que caiu, mas que decidiu se levantar. Afinal, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para garantir que não há pecador que não possa ser perdoado e restaurado. Não há buraco tão fundo que o braço gracioso e restaurador de Jesus não consiga alcançar. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por nos ensinar hoje que o Senhor é um Deus, Pai, que restaura. E a Tua igreja precisa também, Senhor, ser uma igreja restauradora.
Nós caímos, irmãos nossos por vezes tropeçam e caem, mas nós precisamos estar ali para ajudá-los, para confrontar o pecado deles, tratar com a vida deles e restaurá-los, Senhor, a comunhão da tua igreja. Uma vez arrependidos, nós devemos abrir os braços com amor, Pai, e abraçar esses irmãos e caminhar junto com eles para que eles sejam fortalecidos no Senhor. É o que nós te rogamos, Pai, nos ajuda a viver isso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.